já comentei aqui muito sobre o século XVIII, sobre a importância de entendermos o que foi gestado nesse século, que vai desde a formação do Estado Nacional em Minas, da abundância do ouro, do processo de urbanização, da dinâmica econômica ao redor da escravidão, da presença do Estado na fiscalização e no aparato judicial, do maior movimento ocorrido aqui em Minas e símbolo da liberdade e da ordem que foi a Inconfidência Mineira, dos seus personagens transformados em mitos, como o Tiradentes, do paralelo com a Revolução Americana, dos desclassificados do ouro, daquela população que ficou à margem do sistema econômico no século XVIII, estabelecendo as bases de um distanciamento profundo entre o Estado e o povo. Muita coisa. Com certeza, eu vou voltar ao século XVIII. Ainda preciso estudar e entender a questão da religião na formação do caráter mineiro, das ordens religiosas, da sua relação com o Estado, do papel do Aleijadinho, dos possíveis encontros ou desencontros não narrados com Tiradentes, do paralelo com outros mitos, da redescoberta de outros personagens cujas histórias passaram despercebidas e que precisam ser resgatadas para entendermos quais outros caminhos eram possíveis e foram podados pelas forças dominantes. Mas é hora agora de preparar as bases para avançar e entrar no século XIX. E para fazer essa transição, eu vou tratar de dois assuntos especiais para fechar essa primeira temporada e avançar no tempo. O primeiro, que é o motivo deste vídeo, é um episódio pouco discutido em Minas e que traz insights importantíssimos para pensarmos nas forças, mesmo que dormentes, que permanecem no nosso estado. É o caso da revolta de Vila Rica e no papel do Felipe dos Santos, e essa revolta ela ocorre entre 28 de junho e entre 19 de julho de 1720. E como eu disse no vídeo que eu gravei aqui sobre Tiradentes, o Felipe dos Santos ele foi um personagem que ele não foi transformado em mito. Ele não tem rituais e símbolos no governo de Minas e em todas as instituições de poder para colocá-lo numa posição de destaque, ou mesmo como um mito do nosso Estado, um mito através do qual a sua força pudesse ser resgatada de forma temporal, inspirando pessoas e movimentos sociais em direção a um novo futuro possível. Para mim, ele foi sem dúvida um Tiradentes esquecido e que merecia sim uma estátua nas principais avenidas de Belo Horizonte, um prédio público, uma medalha, algum símbolo. E eu vou te contar por que eu penso assim, e se você discordar, ótimo, escreve aqui e a gente vai conversar um pouco em relação a isso. O contexto da revolta de Vila Rica está ligado a uma recusa da cobrança de impostos em Minas via a instalação de casas de fundição. Foi nesse ano de 1720 que a capitania de Minas Gerais foi formada, separando-se de São Paulo devido à sua relevância econômica e ao aumento da extração do ouro. Naquele momento, o então governador era o Conde de Assumar, que foi designado para instalar um novo regime de fiscalização em Minas. E foi nesse contexto que ocorreram grandes levantes em Minas. A cobrança de impostos ela prejudicava os interesses de muita gente. Dentre eles, em Vila Rica, estavam Pascoal da Silva Guimarães, o Dr. Manuel Mosqueira da Rosa, o Frei Vicente Botelho e o Frei Francisco de Monte Alverne, que foram alguns dos líderes principais da revolta de Vila Rica. O Pascoal da Silva Guimarães ele tinha muitas posses, dentre elas minas de ouro e uma dívida também de ouro com a coroa portuguesa. Mas o nosso personagem aqui foi o líder popular da revolta, que foi o Felipe dos Santos. E, sem dúvidas nenhuma, ele era um dos mais simples ali dentro. Ele nasceu em Portugal em 1678, numa região próximo a Lisboa. Foi casado com Teresa Maria, que permaneceu em Portugal quando ele veio para o Brasil em 1713, em busca das promessas de ouro. Para alguns ele foi tropeiro, para outros comerciante, dono de rancho em Vila Rica, minerador ou até mesmo mestre ferrador. Há documentos da sua presença em Minas em 1714, quando ele assinou com o sinal da cruz um documento relativo ao pagamento de impostos do ouro, sinalizando que ele não sabia escrever. Ele minerava na região de Vila Rica e tinha por volta de 5 escravos. E entrando agora mais a fundo na sedição ou na revolta de Vila Rica, ela foi estimulada sim
pela elite local contra o pagamento de dívidas e de impostos de ouro. Também como um questionamento contra a ocupação de cargos públicos. E Felipe dos Santos era um daqueles comerciantes locais na época que também se recusava a pagar mais impostos. Com isso, em 28 de junho, ele participa junto de uma multidão, de um levante e de um cerco à casa do ouvidor da comarca, chamava Martinho Vieira de Freiras, gritando Viva o povo, como um protesto contra esse novo sistema de cobrança de impostos e do estabelecimento das casas de fundição. E também contra práticas judiciais relacionadas a essa cobrança. Nesse movimento estavam homens livres, comerciantes, religiosos e até mesmo escravos que adentraram na casa do ouvidor, queimando papéis oficiais e fazendo uma revolta em Vila Rica. Bom, eles pediam uma série de reivindicações, sendo a principal a recusa da nova forma de cobrança do quinto, além da presença do conde de Assumar em Vila Rica. E é claro que o conde não compareceu. Então, em 2 de julho, mais de 1.000 pessoas, entre elas mineradores, comerciantes e escravos, fizeram sim uma marcha entre Vila Rica e Ribeirão do Carmo, angariando moradores ao longo do caminho, um acontecimento inédito na história de Minas, para assim apresentar suas demandas ao governador. Todos eles foram barrados por oficiais locais. E Felipe dos Santos, que fazia parte daquela marcha, discute então com as forças locais para entregar de fato a petição ao governador. As demandas foram entregues então para o conde de Assumar, num total de 15 itens. Diante daquela pressão popular, as demandas foram integralmente aceitas, a multidão festejou e retornou então para Vila Rica. A partir daquele acordo, então, Minas não teria mais as casas de fundição. Os moradores pagariam 30 arrobas de ouro para a coroa, o salário dos soldados também seriam pagos por Portugal, e dentre outras medidas que também aliviariam muito a pressão sobre a população. No entanto, aquela medida, aquele acordo era um blefe. O conde de Assumar tinha falado naquele momento que teria atendido tudo, mas aquilo não era verdade. A partir de 10 de julho, Felipe dos Santos, então, ele lidera entre 40 a 60 mascarados, dentre eles vários escravos, com o intuito real de tomar o poder e de depor alguns cargos. No entanto, no mesmo momento, o conde de Assumar estava reunindo os soldados e as tropas leais ao governo. Então, todos foram presos, com algumas exceções, dentre elas estava Felipe dos Santos. Dia 15 de julho, novos conflitos ocorrem com a participação de cerca de 300 escravos em Vila Rica. E, diante de uma reação militar do governador, no dia seguinte, em 16 de julho, o governador então prende os líderes do movimento e retoma o controle do poder. E novamente Felipe dos Santos escapa e vai para a Cachoeira do Campo, que é um atual distrito de Ouro Preto, para se refugiar e para recrutar aliados, dentre eles novamente diversos escravos, até ele ser preso pelo tenente Luiz Soares de Meireles em 17 de julho, mesmo tendo o apoio de vários negros armados. O julgamento, então, foi feito aqui por uma junta de pessoas que não estava prevista na lei. E demais culpados, mentores e financiadores foram degredados, assim como ocorreu na Inconfidência Mineira. Bom, a morte de Felipe dos Santos é cercado de diversas histórias e interpretações. Há quem diga que seus braços e pernas foram amarrados a 4 cavalos, sendo o seu corpo dilacerado vivo. Outros historiadores atestam que ele foi enforcado em 19 de julho de 1720 em Cachoeira do Campo e depois seu corpo foi arrastado por Vila Rica, esquartejado, sendo suas partes amarradas aos cavalos e posteriormente expostas em diferentes locais para servir de exemplo. Chica Mina, uma escrava africana cujo nome dado ao chegar no Brasil remetia ao seu porto de procedência, a costa da Mina, atuais Benin, Togo e sudoeste da Nigéria, uma área que era a principal área fornecedora de escravos para o nosso estado.
Aliás, essa região da África, a gente vai ver que ela possui uma relação singular com o nosso estado. Bom, num artigo na Folha de São Paulo, o historiador, professor titular de História da Universidade Federal Fluminense, Luciano Figueiredo, ele ressalta que os escravos dessa região tinham duas características especiais. A primeira era ligada ao conhecimento e à prática com atividades de mineração. E a segunda era o fato de se revoltarem com frequência e muitas vezes nem mesmo esperando desembarcar para de fato reagirem. E aqui em Minas, um outro levante similar a esse ocorreu na atual região de Mariana, em 1711, que foi um desses vários exemplos de reação contra a opressão e contra o sistema escravagista colonial. E, ao contrário de uma percepção generalizada que havia poucas revoltas em Minas, Luciano Figueiredo ele atesta que no Império Colonial Português aconteceram por volta de 250 rebeliões no século XVIII, sendo uma delas a sedição de Vila Rica. Bom, e juntando as histórias, né? Por que que Chica Mina é uma personagem importante? Teoricamente, Chica Mina era uma das escravas de Filipe dos Santos, mas depois o mesmo autor mostra efetivamente que a relação de Chica Mina e Filipe dos Santos ia muito além da escravidão. Na prática, ela era uma companheira com a qual ele vivia de portas adentro, refletindo uma união consensual entre um homem branco e uma escrava, algo que era repudiado pela igreja daquela época, mas era um fato razoavelmente comum. Os poucos documentos históricos retratam ter encontrado roupas de cama e roupas pessoais sofisticadas para uma escrava, o que simbolizava que a relação dos dois ia muito além da escravidão e da servidão. Quando o Felipe dos Santos foi preso, ali em 17 de julho, ele estava ao lado de em torno de 40 a 60 escravos armados. E essa era uma rara aliança entre escravos e portugueses para tomar e controlar o poder local. Isso é muito inédito, um movimento que vale da articulação política com escravos para questionar o poder e que ocupou efetivamente as ruas de Vila Rica, tendo lado ao lado comerciantes, mineradores e escravos. Se a Inconfidência Mineira, 69 anos depois, tivesse aprendido com Felipe dos Santos, muito possivelmente o destino de Tiradentes e de outros inconfidentes teria sido outro. Bom, e depois da sua morte, Chicamina ela foi leiloada para outro senhor de escravos, sem mais informações disponíveis. Um outro fato interessante na revolta de Vila Rica é a sua relação com a modernidade. Bom, nas minhas várias leituras sobre Minas e na busca dos mitos e do significado sobre o que é moderno e o que é tradicional, eu me deparei com a figura de Santos Dumont, que foi um mineiro que nasceu na zona da Mata em 1873. Seu pai era Diamantina, sua mãe de Ouro Preto, e é daqui de Minas que esse potencial de inovação surge e que ele vai para o mundo como o pai da aviação. Sem dúvidas, ele foi um dos mineiros mais brilhantes e que podemos dizer ter contribuído ativamente para a modernidade, e no caso dele, para o mundo inteiro. Ao me deparar com a sua biografia escrita por Fernando Jorge, logo no início, o autor ressalta que o sobrenome Santos vinha do lado materno do inventor e descendia, sim, de Felipe dos Santos Freire. É isso mesmo. O maior inventor de Minas, e tido por muitos como o maior inventor do Brasil, e que contribuiu ativamente para uma revolução super importante no transporte, ele era descendente de um revolucionário que uniu a população para questionar os mandos de Portugal e que foi executado de uma forma cruel e sem um julgamento devido. São essas várias idas e voltas no processo de questionamento do poder em Minas que me interessam. E para acabar, mais uma das coincidências. Desde o momento que eu li a biografia do Tiradentes e que me aprofundei na história da Inconfidência, eu coloquei na minha cabeça uma ideia que Felipe dos Santos, ele sim, era o revolucionário que merecia maior destaque na nossa história. Que era um cara que teria conseguido efetivamente o que nem mesmo Tiradentes fez, que era um movimento de derrubada do poder em Minas com apoio dos escravos. Bem, para fazer o vídeo anterior dos desclassificados do ouro, eu me deparo com uma citação escrita pela Laura de Melo e Souza, quando ela estava descrevendo as redes de poder em Minas.
e como que a coroa de Portugal criava recompensas diante de serviços prestados. E nesse momento, a Laura cita uma série de patentes de coronel e capitão que foram concedidas diante de repressões e de uso da força para manter o poder da metrópole na colônia. E dentre os reconhecimentos estava uma pessoa chamada Manuel de Barros Guedes Madureira. Ele foi agraciado com a patente de capitão de dragões por ter sido encarregado da guarda de um fascinoso que o governador mandou arrastar pelas ruas e esquartejar para o horror dos mais régulos, e acompanhando até o lugar do suplício com soldados armados pelo receio que havia que o povo intentasse embaraçar o tal castigo. Nessa citação específica, a Laura termina dizendo que o tal fascinoso era incrivelmente Filipe dos Santos, um dos líderes mais importantes da revolta de Vila Rica. Bem, eu não consegui ainda juntar as pontas para entender onde esse Manuel Madureira está na minha árvore genealógica, mas de qualquer forma, ele sim é um Madureira, assim como eu. E ele foi encarregado de fazer a guarda daquele que liderou o movimento, que articulou com os escravos, que estava ligado ao maior inventor da nossa história. Eu ainda preciso pensar um pouco mais em relação a isso, mas talvez o canal sirva como um modo de limpar a história e de me colocar de um lado mais adequado, do poder questionar e não de ser aquele ligado à punição. E esse é um personagem central para este canal, que se propõe a questionar as narrativas de um Estado conservador, que prima pela ordem, para manter as situações de poder. E esse é o propósito deste canal, de encontrar histórias como essa, de estabelecimento de novos vínculos e alianças, que se propõe a questionar o poder atual, o lado conservador e o lado tradicional do nosso Estado. Obrigado, um abraço.